Aqui. Deixa eu- Então, deixa eu fazer um resuminho. Não sei se É que a Tati estava. parte? A Tati estava semana passada. Então, o conto é o conto do capítulo 12, que é o Qual é a Urso, página? é página 391. Hum. É o capítulo 12. A demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. Então, chama o conto, é o conto do Urso da Meia-Lua, que é um conto japonês, que é a história de um casal que o marido vai para a guerra e quando ele volta, ele está traumatizado, ele fica, não quer ficar dentro de casa, ele fica no jardim, meio acampado, e aí ela tá ali toda eufórica, faz um jantar maravilhoso para ele vai levar lá para ele chuta o jantar, super raivoso, assim, e, e ela tem medo. Aí ela queria que fosse tudo como era antes. E daí, peraí, só um pouquinho, deixa eu dar um grito aqui, só um pouquinho. Aquela- Aí, é, ela vai para uma feiticeira, vai até uma feiticeira e fala para a feiticeira que ela queria saber o que ela fazia, o marido dela voltar a ficar como ele era antes, como ele era antes dele ter ido para a guerra e tal. Aí a feiticeira fala para ela subir a montanha lá e procurar o urso da meia-lua e ela tinha que trazer um pelo do nariz do urso, alguma coisa Peito, assim, do o peito. peito do urso. E aí aí ela vai esse caminho, tem toda essa trajetória, que ela vai agradecendo as plantas, o vento, não sei o que, enfim. E aí ela chega lá e põe uma comida para o urso e fica escondida. Aí o urso vai, come, esconde, daqui a pouco ela põe de novo, mas ela começa a aparecer para ele já se identificar ela lá, e aí ela vai se aproximando, até que ela chega para o urso e fala, posso tirar um pelo do seu peito? Porque eu preciso e tal. E aí o urso dá o pelo para ela, ela volta, dá para a feiticeira e a feiticeira joga na fogueira. E ela fala: o que que você fez e tal? E aí a feiticeira fala que não era sobre o pelo, era sobre a trajetória, que tudo que ela exercitou nesse caminho era o que ela tinha que fazer com o urso, e se aproximando dele aos poucos, né? Como ela fez com o urso. E aí ela começa a elaborar o conto, falando sobre a raiva como mestra, né? Que é a página 395. E aí eu comentei que é muito interessante ver uma pessoa falando na linguagem, né, da literatura mais poética sobre a raiva. Mesmo assim, a gente faz todas os links assim, né, com a terapia focada na compaixão. E que ela fala assim, ó, a paciência ajuda a aliviar a raiva. Mas a mensagem maior trata-se do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem da psique, curando com isso o self enfurecido. Tá em Então, que ela página? tá 396. Umas coisas que eu grifei, né? Ah, Ó, tá. aí eu grifei aqui, ó, também na 397. A tolerância para todo ser humano, todo animal, toda emoção. Mais ainda do que isso, ela preparou a tolerância, né? Pregou a tolerância. Ciclo Podemos da usar a raiva luz da também. raiva de modo positivo. Então, a raiva, ela te dá uma energia, né? Para você reagir, para você ter força para sair de uma situação, mas você não pode cultivar a raiva, porque depois ela não tem mais a função. Quando ela tem a função, não é bom não ter raiva. Aí a gente não tem essa energia da ação, né? Que ela dá. Aí ela fala, ó, a raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de que fomos oprimidas, feridas, torturadas. A raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa acontecer. A certeza que a raiva dá, né? A situação é exatamente a mesma
com antigos traumas psicológicos. Em muitos casos, eles não receberam atenção na época, fosse por ignorância, fosse por negligência. No entanto, ao abrigar a raiva, ou seja, a herança do trauma, a raiva como herança do trauma, em vez de procurar soluções para ela, em vez de procurar o que a gerou, o que podemos fazer com ela, acabamos nos trancando num quarto cheio de raiva pelo resto da nossa vida. Isso não é o jeito de se viver, seja de modo intermitente ou não. Existe vida para além de uma raiva irracional. Como vemos na história, basta uma prática consciente para contê-la e curá-la, e temos condição de conseguir. Na realidade, é só dar um passo de cada vez. Então, eu preparei um roteiro aqui, baseado nessa aula do coaches, né, desse Russell Crowe, que é ele tem o Made Simple, né, aquele livro, e, e tem também um workbook, não é, para trabalhar com a raiva, que depois posso compartilhar aqui com vocês. Até porque ele não só compartilhou o PDF, como compartilhou o Word para a gente modificar e imprimir e pegar pedaço para a gente replicar mesmo. A única coisa que ele pediu é para referenciar que é dele, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer como se fosse uma prática meditativa para vocês experienciarem ah, essa o shift, né? Mudar de uma mente competitiva para uma mente colaborativa, que são a mente no sistema de ameaça, ela tem todo um funcionamento orgânico e natural que a gente não consegue intervir. A gente não vai conseguir fazer nada com essa raiva enquanto ela estiver ali se retroalimentando. E aí, como a gente faz para mudar por alguma coisa que possa nos ajudar, ser útil em relação à raiva? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos fazer uma pratiquinha só para a gente se conectar com a gente. Olha, senta aí numa postura ereta, sente os isquios na cadeira, balança o bumbum assim, sente os ossinhos, fica ereta, sente a sola dos pés no chão, todo o seu apoio do seu corpo, as coxas na cadeira, sente as mãos apoiadas nas coxas. Coloque os ombros no lugar, não deixe eles nem retesados, nem tombados. Respeitando essa verticalidade da coluna, né, que é natural da nossa espécie. E sinta como você tá, sua respiração. Relaxe toda a musculatura do rosto. Solte a mandíbula, as bochechas. Suavize as pálpebras. Relaxe a testa, como se você quisesse afastar as sobrancelhas. E sinta a sua respiração. Normalmente a nossa respiração habitual, né? Aquela do dia a dia, que é uma respiração alta, diafragmática. E vá aprofundando esse ritmo da respiração até o abdômen.
mudando intencionalmente a sua respiração habitual para natural, que é aquela que a gente tem sono profundo. E agora, traga à sua mente uma situação que te estressou nessas últimas 2 semanas. Nada muito sério, nada que vá te prender na raiva 3 horas depois que a gente terminar o encontro aqui. Pode ser algo do passado também, algo que te colocou no vermelho, né? Onde você tenha se sentido ameaçada, ansiosa, brava, irritada. Talvez algo que tenha te deixado confusa também, que você não sabia o que fazer, ou algo que você respondeu de um jeito que você não se orgulha. O importante é que você se conecte com essa emoção. Tempinho para você imaginar a cena, porque a gente às vezes pede isso e dá um bloqueio, né? Não vem nada na cabeça. E às vezes vem tantas coisas que dão raiva e a gente fica confusa para escolher. Então, sério, eu vou explorar um pouquinho essa raiva, assim. No que você presta atenção quando você está com a raiva? Normalmente a nossa atenção naturalmente vai para nos defender, né? Vai para quem está causando aquela raiva. Uma pessoa, uma situação, uma, assim, aquela coisa que você se distrai e que de repente você volta a pensar naquilo. Então a sua atenção, ela fica voltando para essa memória, né? Para aquela pessoa, para aquela situação. E o que você pensa? O que você pensa sobre isso? Sem censura. Essa pessoa é sempre assim, isso sempre me acontece, não consigo lidar com essa situação. E o que você imagina fazer? Assim, o primeiro impulso o que a raiva imagina, né? Ela quer estrangular a pessoa, quer sair correndo. O que a raiva quer fazer? Normalmente a gente tem é, uma imaginação agressiva, né? Assim, a gente não nem comenta. Aí voltei, gente.
que você quer fazer com essa situação? Se livrar dela, não pensar mais nisso, ir lá e falar tudo, e quebrar o pau, e explodir tudo. E quais emoções você sente além da raiva? Você consegue ver alguma outra emoção além da raiva? Então agora eu vou fazer uma pergunta, considerando tudo o que você sabe sobre você. Se você trouxer a sua mente, a sua vida inteira, como você foi criada, as coisas que você aprendeu dos seus pais, as coisas que eles falavam para você, as coisas que eles te ensinaram, as coisas que eles não te ensinaram também, que você teve que aprender sozinha na vida. Tudo o que aconteceu na sua vida, as coisas normais, as ordens postas, os castigos, os traumas, todas as mensagens que você recebeu de outras pessoas, além de seus pais, professores, amigos, namorados, maridos, ex-maridos, e também da sua cultura mesmo, sobre quem você é, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, o que está de acordo para uma mulher fazer, como a mulher se comporta, como você deve satisfazer os sonhos dos seus pais. Que parte que era importante para você e o que não era dessas coisas, as coisas que te impulsionaram e também as que te impossibilitaram. Pense em todas as coisas, assim, como se você em 5 minutos pudesse olhar para a sua vida toda. Tudo que você passou na infância e durante sua vida inteira. A pergunta é: faz sentido que você sofra com essa situação que você trouxe à sua mente? Se vocês quiserem abrir o olho, a gente vai fazendo por etapas. Então, assim, se você olhar esse background, toda a sua história, a resposta se faz sentido. Quase sempre é sim, né? Tipo, claro que eu tenho que fazer isso, então desrespeito, é, eu não mereço isso, porque todas as lutas, todos os nossos sofrimentos, eles têm uma causa e têm suas condições também, né? Então, o mais importante é que você se dê conta de quando você começa a sofrer. E vocês estavam sentindo raiva? Alguém de vocês mudou essa emoção no meio desse processo de imaginar o background? Sim, Mudou? O sim. que mudou? A minha situação foi hoje no trabalho, que você perguntou de sentimento, né? O sentimento que para mim veio foi de impotência, né? Eu estava apresentando um projeto e a líder
começou a meter o pau e falou um monte de coisa que não tinha procedência nenhuma, né? Ela se perdeu ali. E aí ela atrapalhou a reunião. Era uma reunião de 50 minutos que podia acabar, acho que em 15, e parecia que ela estava se recusando a entender. Então, quando eu me senti impotente, como ela é líder da planta, você não pode dar alteração na área industrial sem o líder da planta autorizar. Era um benefício para ela, para o time dela. E aí, como eu me senti muito impotente, a reunião foi muita gente entrando, falando, e aí a irritação, para mim a raiva é um pouco necessidade de impor limites, sabe, Fenícia? Uhum. Eu acho que é um sentimento até muito saudável, que a gente é até treinado para, Não né, tentar sentir. aplacar, né, isso, É. afogar o sentimento. E você falou das mulheres, né, me veio na cabeça, que a gente é treinado, você tem que ser feminina, né? Não fica dando chilique, piti, né? As pessoas não vão te respeitar, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente é treinado, mas eu, pelo menos ali, eu queria pôr um limite. Primeiro, a pessoa pegou o microfone e não deixava mais ninguém falar ali, queria que aquela reunião terminasse. Para mim, assim, o que não tem solução resolvida está, o líder da planta não quer o projeto. É como se eu falasse assim: olha, eu quero fazer uma cozinha nova para você. Não, porque eu não quero, então tá, todo mundo já tinha entendido. Eu tinha que Uhum. encerrar ali e continuar. Então, a sensação de impotência, não sei se foi o que disparou a minha raiva, porque daí eu interrompi a pessoa, né? Eu aumentei meu tom de voz, porque eu estava falando mais alto. Falei, tá bom, a gente já entendeu. E se você não quer, tá resolvido. Né? E se você quiser essa verba de novo para fazer, vai ser em 2030. Literalmente, a gente calculou que você vai ter essa verba de novo em 2030. Então é isso, sabe? Chega, vamos mudar aqui o assunto, veja como você quer resolver, mas para mim não tem mais nada para a gente discutir aqui. Então, assim, acho que eu consegui pelo menos me posicionar para acabar aquilo ali, aquela tortura. Só que aí, quando você falou que mudou, eu acho que assim, podia ter deixado ela desabafar o quanto ela quisesse, eu podia ficar aqui fazendo, porque ela estava, né, estava online, eu podia estar respondendo e-mail e deixar a pessoa falando, sabe? Dane-se, Não, né? mas o que que mudou Nesse dentro de sentido, você? Agora, você fazendo agora, a prática e você é olhando porque eu todo o seu percebi que não, background. eu percebi que não era necessário eu me estressar por aquilo, entendeu? É isso que ficou claro. Eu estava ali, acho que Uhum, tão mergulhada, né, no que eu entendia que era correto. Ó, isso aqui é um projeto bom, vai te ajudar, isso aqui ajuda a tua equipe. A pessoa entende que não tem valor, que não é aquilo, também não tem que ficar convencendo. Até uhum, dá graças a Deus que eu tenho outros projetos para fazer. Assim, ser mais, acho que easygoing, acho que uma coisa de desapegar, né? Às vezes você fica ali num largo osso, né? Quer convencer, quer entrar no uhum. embate. E aí, claramente, uma pessoa da minha equipe, né, uma engenheira até que fica no Rio Grande do Sul, ela falou, cara, eu acho que ela queria brigar com alguém, não é possível. É, acordou Ainda às bem que a vezes. gente encerrou ali a reunião e deixou ela com a razão, com o saco, uma caçamba de 1 tonelada de É. razão. É esse sentido, mas eu, na hora, achei que eu tinha que ir para o embate. Aqui ficou claro para Uhum, mim, Felícia, que não precisava, entendeu? É isso que eu uhum. percebi, assim, quando você começou a falar de história, acho que as coisas que a gente já sofreu, eu falei, caramba, não Tá, precisa, eu já vou comentar. Eu só não entendeu? vou Foi comentar isso. agora para não. Deixa eu pegar todas, eu já falo sobre o que você falou. Sheilinha. Eu tive raiva e na não solução me veio o medo. Então vieram essas Uhum. duas emoções, a raiva e o medo. Raiva e o medo. Alguém mais mudou a emoção? Quando você falou, né, de pensar em outras coisas, eu achei que não era importante mais, né? Deixou de ser Uhum, importante. Mesmo porque eu não tive muita raiva essas 2 semanas. uhum. Demorei para achar uma. Mas, por exemplo, se você pensa É. na sua história, Ah, então. da É que você falou separação, aí duas. da raiva, porque eu não queria que ninguém conectasse com uma coisa É, profunda, mas vamos falar superficialmente. Quando você se conecta com a sua história e olha para isso que você passou, dá raiva. Aí eu dá. pergunto, quando você olha toda a sua história, seus pais, a educação que eles te deram, seus valores, e você vê que você passou por isso, tem algum outro sentimento que aflora?
Tem uma tristeza. Tristeza. Às vezes a gente fica colado na raiva, né? Assim, se você for perguntar por que que eu me estresso com isso, né? Quando você se conecta com por que que você sofre com isso, claro que eu me estresso com isso. E se dá conta que você está se estressando exatamente com isso, a resposta do porquê isso acontece na sua história são as suas necessidades não atendidas. Então, tem um machucado, algo que te prejudicou, que você não aprendeu, talvez. Um, um ferimento da tua história, do teu background. E isso dá tristeza, né? Porque quando a gente se aborrece com uma coisa, se fica com raiva de uma coisa, e a raiva, como a Carol falou, ela vem te defender da injustiça, né? Ela põe o limite, até aqui tudo bem, aqui daqui para cá não. Você pode folgar, falar o que você quiser, mas agora você já está passando o seu limite. Você põe ali, é bom, mas existem coisas que dá raiva para todo mundo, né? Pode ser uma coisa corriqueira, sei lá, o cara, sei lá, você está atrasado, o cara do carro da frente fica no celular, abriu o farol, não foi, você ficou, aí você passa uma raiva. Se a gente estiver na mesma situação, em faróis diferentes da cidade, eu vou passar um tipo, isso vai me dar uma raiva, diferente da raiva que dá para a Sheilinha, diferente da raiva que dá para a Carol, porque cada um associa aquilo com o seu background. Então, para mim, quando a pessoa faz isso no trânsito, ou para em fila dupla, ou que nem eu já falei que a mãe desce para dar beijinho no filho na fila da escola, me dá, eu associo com desrespeito, com falta de importância com os outros, de pensar, não pensar nos outros, né, de folga, pessoa folgada. E isso, se eu olhar meu background, assim, o que que já folgaram para o meu lado? O que eu já fui prejudicada? Tem outras pessoas que não associam isso, associam a outras coisas. Então, quando a gente tem uma emoção do vermelho que surge, ela vem nos dizer algo. E, e eu já vou chegar no que a Carol falou, sobre eu não deveria ter feito tal coisa. Não tem certo e errado, porque você não foi agressiva, você não foi ofensiva com a pessoa. Você só falou, não, tá bom, já tá dito, todo mundo já entendeu e tal. A- Normalmente, quando a gente sai da raiva, a gente se conecta com autocrítica, com a vergonha ou com a culpa de, eu não tenho que, devia ter me corrigido, eu não devia ter sentido isso. Eu não deveria ter posto limite, porque a gente aprendeu uma vida inteira, que é da nossa cultura, especialmente para a mulher, não mostrar raiva, né? Porque se você é pequenininho, você tem que ser generosa, você tem que emprestar o seu brinquedo. Empresta o brinquedo para o amiguinho, aí ele empresta e quebra o brinquedo. E aí a gente fala, não tem problema, pediu desculpa, tal. Não, mas tem problema, você quebrou o seu brinquedo, você pode ficar com raiva, a gente não fala isso pro filho. Né? A gente fala, não, não precisa sentir raiva, depois a gente conserta, né? Empresta de novo. Então a gente vai aprendendo a ser complacente, a ser permissível, né? A não pôr limite, né? Então, às vezes você fala para a pessoa, ela não põe, mas você, hein? Porque é até estranho você ver uma pessoa que, e principalmente nós, a cultura, eu digo a cultura é ser brasileira, a gente não sabe falar não. A pessoa vem passar o final de semana na sua casa e fala, eu tô indo para esse posso ficar? E fala, nossa, tudo bem, tá bom. Aí você fala, meu Deus, esse final de semana não podia receber ninguém, tô cheio de trabalho para fazer, não sei o quê. Mas a gente não fala, esse final de semana não dá. Procura um hotel que aqui em casa não vai dar. Você ainda não só oferece sua casa, você oferece sua cama, seu banheiro, vai dormir na sala. Sabe assim? Porque a gente é assim. Eu morei com uma sueca, acho que eu já falei para vocês alguma vez, e eu
mudei de apartamento, ia para esse apartamento delas, e eu que precisava uma semana ficar lá, elas estavam uma semana de prova. Ela falou, não, não dá para ter uma brasileira aqui, você fala muito. Eu falei, juro, ela não fala nada, ficou quieta, vou dormir no metrô, gente. Ela, não, não dá para você ficar, a gente está em prova. Com maior tranquilidade. Isso para mim era muito ofensivo, porque na minha cultura a gente não fala não. Fala não, fala assim, nossa, elas não gostam de mim, elas estão nem aí para mim, que egoísmo. Não, elas têm o direito de falar não. Porque é alemão, sueco, é assim, né? Inglês, então não faz muita cerimônia. A gente que quer agradar, então é isso que é a cultura, né? Então, assim, com certeza, ela recebeu um não, a Maria, que é sueca, é muito mais fácil, ela vem de uma cultura mais pragmática, do que para eu receber um não, né? Porque na minha cultura não é assim, a gente se desdobra para receber a pessoa, para ajudar, não é? Então, e a diferença entre essa tristeza e a vergonha, né, o autoataque, é que na vergonha a gente não consegue trabalhar. A gente impede de você trabalhar com qualquer coisa. Então, com a tristeza, por outro lado, ela é uma emoção real. Ela é como o luto, que é uma emoção real. A gente pode trabalhar. Isso é tão ruim e eu não gosto disso. Para isso é tão doído e é natural que seja assim. Uma, a gente evita aquela emoção. Ai, não quero lidar com isso. Ai, não quero mais falar desse assunto. Ai, vamos parar com isso agora porque não quero entrar em contato. Enquanto que na tristeza, a gente reconhece que é difícil de lidar com isso. Pô, você trabalha num projeto, vai lá apresentar, a pessoa acordou azeda e não vai nem ouvir o que tem que falar. Então a gente fica triste mesmo, né? Só que é muito difícil a gente se conectar com a tristeza. Por quê? Porque a tristeza deixa a gente vulnerável. E a gente não vive num mundo onde a gente mostra que está triste, né? É, e você falou da reação, né? A reação é assim, falar cala a boca. Você não sabe o que É, você está falando, você está passando vergonha, né? Ainda bem que a gente não gravou a reunião, senão a gente ia usar isso contra você, sabe assim? é. Você Tipo, pensa em já falar um caminhão de coisa, mas você pensa, não, que é não a vou falar isso. imaginação, né? Aquela Já é você imaginação. surtando ali por dentro. E quando você Você falou, imagina eu estrangulando a entendi aqui, pessoa, eu entendi jogando tudo pro ar. quando a Sheila comentou, você estava querendo entender assim, a raiva daí muda para qual sentimento? Quando eu estava aqui, né, de olho fechado, estava quase dormindo, de tanto que eu relaxei, estou precisando descansar, É. relaxei bastante. A raiva foi dando lugar para uma calma, um sentimento de serenidade. Tipo assim, cara, isso não era nada demais, não precisava de você. Eu acho que eu fiquei até taquicárdica, sabe? De você falar, mano, essa reunião não está andando, o que aconteceu? Você falou, né? Acordou mal, um marimbondo picou. E é difícil, né? Realmente você conjugar. Eu também acho que a gente vive muito estressado, né? Eu estava pensando na minha próxima reunião e contando que essa ia ser rápida, então você cria ali uma expectativa, tudo vai te irritando, né? Uhum. Acho que o trânsito irrita. Eu, por exemplo, penso, É. pô, por que que eu não saí mais cedo, né? Que saco, fui terminar de ver aquele episódio, aquela série. Que anta, devia ter acordado mais cedo, devia não sei o quê. Então, é isso que você falou da culpa. Olha, é um É, caldeirão é um venenoso, assim. chicotinho, né? Então, essa Nossa, autocrítica, às vezes ela aparece no lugar da tristeza, para você não entrar em contato. Então, assim, não está nada errado você sentir o que você sentiu. Você trabalhou no projeto, você se preparou para falar 15 minutos do projeto, você tinha outra reunião. A pessoa está totalmente errada, né? Ela pode falar, olha, não vai fazer isso aqui, não dá certo, a gente não tem verba e tal, mas ela não precisa ficar lá espizinhando, sambando em cima do projeto, né? E, sei lá, uma autoafirmação, a pessoa está querendo. Então, assim, você botou lá um ponto e basta, não está errado. Aí quando você se acalma, ao invés de você entrar em contato com a tristeza, como é difícil passar por isso, você se dedicar, se programar, encontrar esses tipos de pessoa na nossa frente, você, eu não devia ter falado nada, aí você já começa a se autocorrigir, como se você tivesse errada. Mas você não está errada. Você teria errada se você tivesse feito toda aquela imaginação, falado tudo isso, desembuchado mesmo, devia ter gravado, indo pro pau com ela, né? Eu devia ter gravado, usar isso contra você, no meio desse negócio. Por quê? A raiva, ela é a primeira camada da autocompaixão.
Então, a autocompaixão é o contrário da autocrítica, né? Do autocriticismo. A autocompaixão, a raiva é a primeira emoção que vem. E ela não vem para você estar certa, para você acertar. Ela vem para te proteger. Então, essa primeira camada, é que no MSC eles até comentam que é o sentimento duro e o sentimento brando. Então, atrás de um sentimento duro, sempre tem um sentimento brando. Então, o que que é esse sentimento duro? É a armadura que você põe mesmo, cheio de espinhas. Na raiva, nada vai entrar. É totalmente defensivo. Você não se aproxime de mim. Se você entrar aqui com a cara bico de raiva, ninguém nem te cumprimenta. Se chegar em casa assim, bra- se você chegar triste, todo mundo vai, ai, o que que foi? O que que foi? Né? Você chegar chorando em casa, ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas com a raiva, todo mundo fica na sua. Então, essa raiva, ela é defensiva, a primeira coisa. E a gente, quando a gente está vulnerável, ameaçada, é lógico que vem a raiva, porque ela te dá força. E isso é automático. Automático é o quê? Está muito treinado, desde a gente era lá o menino, já está treinado, é um hábito. Então, de um modo compassivo, essa primeira pergunta que eu coloquei, né? Pense em todas as coisas e veja se faz sentido para você sofrer com isso. Ela vai conectar numa outra. Aí você olha a sua história e você entende o porquê que você está se sentindo assim. Talvez a gente não é a primeira vez que a gente já se conecta com a emoção branda que está por trás da raiva. Não é pela primeira vez. Ninguém tenta a primeira vez meditar e sai meditando. Ninguém, né? Você tem que andar de bicicleta, tudo você, primeira vez, né? E a segunda pergunta é: sabendo disso, que você tem essa raiva e você tem suas razões para isso, o que seria útil? O que te ajudaria a fazer? E a resposta qual é? Sei lá, né? Sei lá, não sei, quero esquecer, quero chutar o pau, quero não falar mais nisso, quero sumir, vou correr, vou sair para jantar, vou tomar um vinho, sei lá, vou ligar para uma amiga e falar besteira. Qualquer coisa que vem na sua cabeça que seja para escapar desse sentimento, para se livrar dele, evitar. Então a gente vai explorar um pouco mais isso. Está, que essa é mindfulness. Mindfulness é você saca o que é desagradável sem fazer nada, sem resolver, sem fugir, só observar. Isso é mindfulness. Ah, então estou lá meditando, me distraí, traz de volta a atenção. Mas o que que eu vou fazer? Nada, você só vai ficar fazendo isso. Trazer e observar a sua emoção. Então você faz uma pausa. Então, quais são as qualidades de mindfulness, né? É, curiosidade, né? Que é a mente do principiante, e gentileza. Então, trazer essa curiosidade gentil. Como é quando eu estou com raiva? Como é que eu fico? O que acontece com o meu corpo? Como fica a minha respiração? Então, por exemplo, precisa ser com mindfulness? Não, não precisa. Não precisa ser com só praticante de mindfulness vai fazer esse equilíbrio? Não, existem outras formas também. Por exemplo, você pode, sei lá, é, o Coates comentou do filho dele que jogava Fortnite na pandemia, né? E aí que às vezes você tá lá nos times e tal, e aí de repente você tá num canto, você vê vários adversários, aí ele fala assim, quando você tá numa situação de emergência, ele fala assim, spraying and praying, né? Tipo, pulveriza, atira para todo lado, assim, na sorte você mata a gente, você não morre. Mas pode dar certo, pode dar errado. Então, esse reativo, que você fecha o olho e reage, tipo, eu posso jogar, sei lá, basquete de olho fechado, mas se eu vou acertar a cesta ou não, ninguém sabe. É difícil você ser assertivo. Então, é, com mindfulness, se a gente toma essa consciência, né, essa awareness do que está acontecendo, que a emoção te tomou, que você foi tomada por essa emoção, ela vai te dar informações, informações de como você precisa agir.
né, com compaixão para ser assertiva. Então, assim, ela vai nos ajudar a identificar a emoção. Isso é raiva, então eu nomeio, né? Já me dou. Quando eu nomeio, ela já para de crescer, porque a raiva tem isso, né? Começa assim. Ah, eu tenho uma reunião agora, eu peguei trânsito. Eu tenho 15 minutos para essa reunião, já passou 25. Ai, agora eu já tenho outra reunião, já estou atrasada, a pessoa não para de falar. Aí você já entra na outra reunião, a pessoa já te dá uma chamada que você está atrasada. E aí você vai carregar uma bola de neve, né? Começou lá de manhã, aí você chega no final do dia exausta, seu dia foi uma droga, né? E elas vão crescer. Quando a gente para, é como se a gente interrompesse essa bolinha de neve que vai crescendo, crescendo. Aí ela começa de novo. Aí são várias bolinhas pequenas, né? Aquela bolona. Então, quando a gente está com muita raiva, a chance de que tudo, tá tudo dando errado, seu dia inteiro, a chance de você explodir com uma coisa mínima é enorme. Então, quando a gente identifica e nomeia, a gente já faz um negócio que chama desfusão cognitiva. Você põe a lanterna da sua atenção. Isso é raiva. Nomeei. Depois que você nomear, você vai explorar, né? Em você mesma, nos outros, né? Se você está com raiva, como ficam os outros. E isso também vai nos ajudar a ver aonde está o sofrimento, né? Sem evitar, porque normalmente a gente quer evitar, não quer pensar nisso, quer fugir, né? Mas aí a gente usa esses recursos da mindfulness, né? Que é de mindfulness, que é essa ferramenta, né, da curiosidade gentil, e apenas você respira, pausa e respira. Aí você vai sentir onde está essa emoção no seu corpo. Porque a raiva, ela organiza uma experiência inteira. Então, ela modela como a gente pensa, modela nossas razões, modela nossa atenção, modela o que a gente imagina, essas imaginações essas agressivas, né, essas surreais, e o que a gente quer fazer, nossa ação, nossos comportamentos. Então, a atenção, o que acontece com a atenção? Foco na ameaça. Você está trabalhando e a mente vai lá naquele lugar. Uma cola, né? Vira e mexe e pensa naquilo. Às vezes você está dormindo, vira na cama e pensa naquilo. Então, por quê? Porque quando a gente está ameaçado, a atenção precisa ir para ali. Se fosse um urso, se fosse um leão, se estivesse lá nas cavernas, né? Como a gente tem que ter atenção. Não pode esquecer que o urso está ali. Tem que toda hora a atenção vai para aquele lugar. Os pensamentos, eles ficam ruminando o assunto. Porque se você realmente encontrar o urso, você vai precisar lutar, então o seu corpo vai se organizar para isso. Então os pensamentos eles vão justificar a sua raiva. Você não vai pensar nada ao contrário. Ai, mas fica calma. Se alguém vier com essa conversa, você já vai cortar a pessoa e vai começar a reforçar seus pensamentos, e por que isso, por que aquilo, porque a raiva já sabe tudo. Ela te dá certeza. Que é o que a Clarissa também fala de um outro jeito, não é? No livro. Ela te dá certeza. Isso não está certo, porque isso eu sei disso, isso não é assim. Ela é impenetrável. É uma armadura, né? Como eu falei. Então, quanto mais raiva, mais certeza e mais viés nessa direção de certeza. Então, muitas vezes a gente sente raiva e depois a gente vê que a gente se enganou com uma determinada coisa. Sei lá, que tinha um pedaço de informação que a gente desconsiderou e a gente se sente até meio boba, assim, e que acontece isso toda hora, né? A gente se engana e fala, putz, fiquei passando raiva aqui, não era isso. Ah, tudo bem então. Fala, quem fez isso aqui? Você fala, ah, mãe, isso aí aconteceu. Ah, tá bom. Não sei o quê. Tipo, você já vê que, né? Fala, ai, putz, já estava aqui estridando. Então, esse movimento, essa raiva, ela passa pelo nosso corpo várias vezes por dia. E, e a raiva se organiza assim. Ela não foi desenhada
para a gente estar certa, para agir corretamente, mas para proteger a gente, não interessa como. Com razão, sem razão, pagando mico, não interessa. Então, ela foi desenhada para você agir, não para pensar. Quando você é atacado, você reage. É assim. É assim que a raiva nos prepara para fazer. E a imaginação? A imaginação, todas as pessoas que têm raiva imaginam coisas horríveis. Hoje mesmo atendi uma paciente, ela falou assim, nossa, mas eu me imagino assim, estrangulando aquela pessoa e tal. E eu também sei da- eh, desse contexto aqui, né? É, tanto a raiva como a ansiedade. A ansiedade também antecipa tudo que pode dar errado. Então, essas emoções, talvez a Carol, a Ana Lúcia, talvez não estejam familiarizadas, né? Com essa nomenclatura do vermelho, do azul e do verde. Essas emoções do vermelho, que são as três grandes, que é a raiva, a ansiedade, que é o medo, que a Shelinha conectou atrás da raiva, e a tristeza, elas são desse sistema de ameaça, né? Sistema de alerta, de proteção. O sistema mais precário, mais básico que a gente tem. O mais treinado de todos, mais antigo, mais rústico. Que foi o responsável pela nossa sobrevivência aqui como espécie, porque a gente, já falei, somos espécies muito frágeis, né? A gente não voa, não corre, não fica debaixo d'água. Então, se não fosse essa capacidade de prever o que vai acontecer, se não fosse essa organização, a gente nem teria sobrevivido. Então, e outra coisa, além da gente imaginar, né, tudo que podia, quando a gente está nessa imaginação, a gente também está estimulando a raiva. Então, você vê como ela se retroalimenta? É o pensamento dominante, a atenção está indo toda hora para ela, a imaginação fica vindo. E a raiva te dá um falso sinal de que você precisa resolver a coisa agora. Precisa ser agora. Então, quando a gente pede assim, pausa por um momento e se pergunta se você realmente precisa responder agora ou se isso é uma urgência da raiva. Isso vem com a emoção. Normalmente a gente vê que vem com a emoção. Essa urgência é da emoção. Não tem tanta urgência. Não vai mudar se responder agora ou daqui a uma hora. Então, essa raiva, que é muito, muito louco isso, a raiva ela pode te dar força, ela pode te dar prazer, né? Daquele prazerzinho da vida, agora eu vou fazer isso e vou mostrar que não sei o que, ela te dá essa energia, te dá poder, mas pode também dar outros sentimentos, que são mais desafiadores, como vergonha, né? Ansiedade, desconexão, autocrítica. E o mais louco é que a gente pode sentir tudo isso junto, porque a gente tem esse cérebro antigo e esse novo ali, os loops, né? Fazendo tudo junto. A gente, talvez vocês não estejam familiares, a gente sabe que, por exemplo, fumar faz mal, que precisa fazer atividade física, que precisa comer direito, mas a gente continua comendo o que gosta, continua é, fazendo o que é bom para o nosso corpo, para a nossa mente, porque a razão e a emoção, elas têm suas próprias vontades, né? Não é porque você sabe que, por exemplo, a pessoa sabe que fumar faz mal que ela para de fumar. Ela tem vontade, ela tem prazer, mesmo sabendo que faz mal. Então, apesar dela saber, ela também sente vontade. Então, é muito louco o que acontece no nosso cérebro. Então, é, a emoção da raiva, ela é desenhada para ser agressiva. E aí eu quero fazer só um adendo. Quando eu falo agressiva, não é violenta. A agressão ela é necessária para o ser humano. A agressão, agridere, é o contrário de regridere, é andar para frente. Quer dizer, regride, anda para trás, agride, anda para frente, né? Que vem do grego, agridere. A violência não, a violência ela viola, ela vem do latim, violentus. Então ela tem uma intenção de prejudicar. Então, um leão, ele é agressivo. Tem vários animais agressivos. Por exemplo, se tiver um leão e tiver uma zebra, a zebra foge e o leão ataca. Nunca vai ser o contrário.
Então, quem é ele é agressivo? Mas ele não é violento, é a sobrevivência dele. Eu lembro uma vez que a Monja Coy contou de uma palestra que ela, uma vez estava no mosteiro, e tinha uma borboleta e uma aranha, e a aranha, como a borboleta estava presa na teia. E aí você, sei lá, soltou a borboleta, ou se era alguém, ou se era ela, não me lembro. Mas aí a gente fala assim, a gente tem uma imagem, uma cultura, que ensinou pra gente que a borboleta é boa e a aranha é má. Mas a aranha está na sobrevivência dela, precisa ser alimentada, igual a borboleta. E ela fez a teia dela, trabalhou para isso, e botou a borboleta lá, caiu lá, ela estava crente que ia se garantir, né, a sua sobrevivência, e a gente escolheu salvar a borboleta e não a aranha, né? Então, é, quando essa imagem do feio e do bonito, né? Do que é bom e do que é mal, do que é agressivo e do que é violento, é para a gente reconsiderar um pouco, né? Então, ninguém sobrevive nesse mundo sem ser agressivo, sem andar para frente. E a raiva, ela foi desenhada para ser agressiva, não para recuar. Se você se aproximar da sua raiva e puder conhecer como ela funciona, você vai ver ela vai se construindo é, neurocognitivamente, você pode parar para pensar, eu preciso de um tempo, eu sei já como isso funciona, eu posso desacelerar e ver o que está acontecendo. Isso é mindfulness. É estar com o que é desagradável sem evitar. Observar e tolerar. Isso é prática. A urgência é da raiva. Então, ao mesmo tempo que a gente está sentindo isso, a gente também tem um outro pensamento, falar, opa, olha isso aí aparecendo, e quando aparece é mais fácil eu conter do que ela, o bola de neve grandona lá na frente. Então, quanto antes eu me der conta, antes eu tiver intimidade com a minha raiva, para entender o que ela faz com o meu corpo, e eu já falo, estou entrando aí nesse sistema. Então, essa raiva, ela é do sistema de ameaça. Vou ver se tem aqui um. Deixa eu ver se eu tenho aqui um. Fazer mostrar para vocês uma foto aqui. Pronto, acho que aqui. Ó, vê se vocês estão vendo aí. Tá pequeno? Tá grande? Tá bom. Bom, opa. Então, aqui você tem a ameaça e aí todo o sistema de atenção, de pensamento, de comportamento, de emoção, de motivação, o que que as fantasias, aquilo que você imagina. Aqui outro completamente diferente. Então, nesse aqui, no vermelho, ele vai sempre responder do mesmo jeito. Peraí, deixa eu fechar, que ficou meio grandinho. Pronto. Então, vamos considerar que é assim que funciona, porque está tudo correlacionado. A ruminação do pensamento não é à toa, o que vem de imagem na sua cabeça não é à toa. É todo um sistema treinado, habituado. é, E as pessoas que elas sofrem com raiva, elas são mais sensíveis à ameaça. Elas não são tolerantes à frustração. Pessoa que sofre, né? Passa raiva o dia inteiro. Não aprenderam a se regular emocionalmente. E menos ainda a se regular com as outras pessoas, né? E elas têm experiências, contextos sociais, é, internos e externos, né? Que alimentam a raiva dela. Como, por exemplo, o tipo de apego, né? Relacionamentos. O tipo de apego é a base de tudo, que é o seu primeiro vínculo, né? Com o seu cuidador, que é como você vai se relacionar
Então, se você tem um tipo de apego inseguro, que você não teve segurança, que você esperou muito no berço para ser atendida quando você fazer xixi, ou seja lá o que tem acontecido, às vezes tem pessoas que passam por maus tratos dos próprios pais, aquela mesma mãe que cuida é a que judia, e a criança vai achando que é assim mesmo, a pessoa já cresce num padrão de aceitar esse tipo de abuso. Normalmente, pessoas que, por exemplo, sei lá, assim, por exemplo, aquele caso da Ana Hickman, né? Ela contou, minha mãe apanhava do meu pai, então ela é casada com um homem que abusa dela, né? Que explora ela, mas ela não achava que era, porque ela cresceu vendo o pai bater na mãe. Então, para ela aquilo é normal, meu marido não me bate, ele não é abusador. Então, são as nossas referências. Então, a gente é uma geração que foi criada muito com chantagem emocional, né? Ah, só vai fazer isso se passar na prova, só vai se for obedecido. Ah, desobedeceu? Não. Me respondeu, não vai mais na festa. Era tudo condicionado. Então, assim, e a gente também era educado para atender os pais, ao invés do contrário. Na natureza, os pais atendem os filhos quando eles estão prontos e vão embora. Nenhum filho fica cuidando da mãe doente, não é? A gente, pô, é da cultural isso. E isso aqui, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente, nos Estados Unidos não é assim. Que eu falei outro dia, foi ajudar uma senhorinha a tirar a mala do elevador, ela quase me bateu. Não precisava da ajuda. Porque lá é ofensivo, aqui é mais vitimizado. Então, assim, o filho tem que cuidar da mãe e do pai, às vezes vai morar na sua casa, acaba com o seu casamento, né? Porque você tem essa obrigação. A gente tinha que ficar quieto, porque a mãe não queria barulho. A gente ia na casa na visita, a gente não queria ir na visita, tinha que ficar sentada que nem uma estátua. Não podia levantar, brincar. Hoje as crianças levantam, correm, saem do almoço, da mesa do almoço, mas a gente ficava lá, que nem Então, muito condicionado. Eu só vou ser amada, só vou ser respeitada se eu for perfeita, se eu fizer tudo direitinho, se eu for uma boa menina, se eu for educada, se eu for bem na prova, se as pessoas me elogiarem, né? E às vezes para a mãe nunca estava suficiente o elogio, porque a pessoa olha o boletim e só olha a nota que você foi mais baixa, não olha que você foi bem. Não tá, a gente está acostumada a receber elogio, por isso que é tão difícil também receber a compaixão dos outros, né? É muito mais fácil dar, porque a gente foi educada assim, ainda mais mulher, cuidar das pessoas e de todos, né? Então, quem tem apego inseguro, que é a maioria de nós, tem mais dificuldade de se autorregular, porque isso acontece com base na conexão, no relacionamento. Gente, se isso não foi formado, é, não foi desenvolvido, você não contou com o apoio das pessoas nesses momentos. Então, é mais difícil de se regular o apego inseguro. Normalmente, aí a gente não sabe, né, se a pessoa de apego inseguro que se torna um narcisista, ela é narcisista, por isso ela sente raiva, ou se ela sente tanta raiva que ela se torna um narcisista, porque a raiva é tão autocentrada, é tudo tão sobre ela, não consegue ver mais nada, né, ela reforça aquilo que você pensa. Então, é, quem sente raiva, e como ela está programada para proteger, eles têm realmente uma tendência narcisista. Então, e muita dificuldade para se dar autocompaixão e também para receber a compaixão dos outros, porque não recebeu isso lá na base, né, lá quando era bebezinho. E isso não tem nada a ver com a gente. Então, assim, às vezes você tem um marido que é inseguro e que ele não sabe receber, e a gente fica naquele esforço, mas você pode fazer o mundo acontecer e não vai acontecer. A pessoa não sente, ela não permite, né? Ela às vezes até interpreta mal, acha que é pena, ela se sente fraca de receber ajuda. Então, é, tanto o apego evitativo quanto o ansioso, né?
Então, eles sofrem para se relacionar com as pessoas, sofrem de ansiedade, sofrem para receber compaixão e, e sofrem para se regular e se acalmar. Então, na TFC, tem, é uma ciência biopsicossocial, né? Ela não está analisando só a psique, ela está analisando todo um contexto, o evolucionismo. Então, o cérebro é assim porque é um cérebro da natureza, não é você que é assim. Todo cérebro é assim. E não é sua culpa. Então, essa não é sua culpa. Não é nossa culpa, a gente não escolheu. Escolheu onde nasceu, o país que nasceu. Essa é a minha cultura, foi assim que eu aprendi, é assim que eu funciono. Não tenho muito. Eu posso até, sei lá, me mudar de país agora, ficar num outro país 20 anos. Eu já sou formada. Foi assim que eu fui modelada. Então, tem várias coisas que participam dessa modelagem e que não depende da gente. Então, a TFC vem com essa primeira premissa de que não é nossa culpa. É, a outra são os três círculos, né? O vermelho, o verde e o azul. Deixa eu ver se eu tenho aqui um. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gente, eu tenho tudo isso em português, mas a mão tem essas aqui. Então, você tem lá um sistema vermelho, né? Simpático. Tem o azul, que é um sistema de conquista, e o verde, que é um sistema de calma. E cada um tem o seu desenho, o seu formato, inclusive os seus neurotransmissores, né? Seus hormônios. Claro que isso é bem didático, então não é bem assim. Tem adrenalina também no azul, pode ter no verde, mas a gente fala assim, a adrenalina está no vermelho, a adrenalina, o cortisol, a dopamina está no azul. O azul é aquilo que a gente realiza, que é mais efêmero. Ai, comprei uma roupa, estou toda feliz, não sei o quê. Quando chegar a conta do cartão, já passou a alegria. Você entrar na faculdade, entrar, conseguir, por exemplo, aprovar esse projeto, né? É tudo azul, sistema de conquista. Aquilo você realiza, aquilo te dá uma energia, te dá dopamina, te dá euforia e você continua, né? Mas você tem que pedalar, porque você parar de pedalar, acaba. Que nem comer. Comer dá aquela do, ai, daqui a pouco você tá com fome de novo. E o verde é um sistema de calma, um sistema que aciona esse cérebro mamal, esse cérebro do cuidado, é um sistema de cuidado. Eu só compartilhei aqui porque não é todo mundo que está familiarizado, né, com a nomenclatura. O que mais? Às vezes a gente fala assim, então é o seguinte, você está com raiva, respira. E respira o quê? Não mexe o saco. Quando você está nervoso, a gente fala, dito popular, né? Ai, respira fundo, respira fundo. Não é, é uma sabedoria. Não é só, tipo, crença. Você realmente ativa o seu sistema parasimpático, que já passou, que está tudo bem. Então você faz uma respiração profunda como se você estivesse dormindo e fica o seu parasimpático. Quem respira assim é quem está dormindo profundamente. Quem está dormindo profundamente está sossegado, relaxado e tranquilo. Então, se está respirando assim, mesmo que eu faça isso intencionalmente, o cérebro não sabe. Pensa assim sexualmente. Se você imaginar uma cena sexual, você pode se excitar, né? Você vai se excitar, aquilo não existe. Mas para o seu cérebro, se ele está imaginando, está acontecendo. Então, olha o perigo nos nossos pensamentos, né? Realmente a gente sofre com a ansiedade do que vai acontecer se a gente ficar pensando um monte de coisa ruim. Você fica adrenado mesmo, como se aquilo fosse acontecer. Tem até um ditadinho que fala assim, metade dos meus problemas, metade dos problemas que eu tive na vida não saíram da minha cabeça, né? Porque a gente realmente sofre com esses problemas, né? Então, o que que a gente faz? Eu não tenho resistência, não gosto de respirar, isso aí não funciona.
Não, explica cientificamente, neurocientificamente o que que acontece, né? Isso é neurociência. Então, se eu respiro, eu subo a parasimpático, sobe o parasimpático, aí ele regula, o parasimpático desce. Então, eu faço intencionalmente para acalmar, uso o meu corpo, a fisiologia do meu corpo, a respiração, para acalmar meu sistema, para eu sair do vermelho. Eu não preciso reagir agora. Essa urgência é da raiva. Aí tem também na TFC os tipos de apego, né? Então, assim, não segurança, e aí não estou dizendo sensação, porque tem safety e safeness. Safety, o no safety, que é a segurança em si, a ameaça real, o urso apareceu, não tem revelação, não tem domínio. Você está totalmente reativo. Não tem pensamento aí, não tem razão, não tem discernimento. Então, se eu passo uma sensação de segurança, se não for a respiração, posso usar imagens. Imagens que me deixam relaxada, que me deixam. A gente vai anotando. Até o coach falou, vamos fazer uma lista de coisas que te regulam. Então, eu vou pôr lá uma lista, assim, tipo assim, pensar, sei lá, nos meus filhos, na saúde deles, que eles estão bem, que eles estão engajados nas coisas deles e estão felizes. Isso me deixa, me regula, me tira, fala assim, quando eu estou com um problema, que eu estou passando raiva, e eu penso nos meninos, eu falo, nossa, é isso que realmente importa. E aí eu paro de, eu saio daquele lugar, ou seja, eu faço esse shift, né? Essa mudança de direção, saio do vermelho e me ponho aqui no verde. No começo, é artificial, a mente, a atenção vai indo para a ameaça, você traz de volta, né? Então, a gente não, quando você não teve essa segurança, né, no apego, você é um apego inseguro, você não aprendeu isso. Então, o que que é o mindfulness? Quando eu devo ficar com raiva? Em que situações a raiva é apropriada? Várias. Como eu me comporto quando eu estou com raiva? Como eu respiro? Como eu tensiono meu corpo? Como é a minha expressão facial de saco cheio? Como eu fico bufando? O que que eu Como eu interajo com as pessoas? O que as pessoas sentem em volta de mim quando eu estou com raiva? Normalmente a gente não quer que as pessoas percebam. Se a gente pensar na gente mesmo, a gente procura disfarçar. Mas se a gente não quer disfarçar e deixar a pessoa agir, o que como você gostaria que essa pessoa agisse com você? E como eu me sinto depois que a raiva passa? Normalmente cansada, né? Como a raiva consome nossa energia. Então, a gente vê esse funcionamento que ele tem uma razão de ser, mas que a gente não deve deixar ele crescer e se engajar em outras coisas e nem tomar nenhuma decisão, atitude, responder, porque não vai ser assertivo. Então, Não seria impossível, né? Aqui é na página anterior, na 397, que ela fala, né? O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo. Ela sobe, ela cai, morre e é liberada como energia nova. Então, quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. exatamente. Porque o criativo, ele não está na ameaça. Quando você está na ameaça, você pode perceber assim, às vezes eu vou criar o retiro, gente, na demanda no dia a dia, não acontece, não dá para ser criativo. Cheio de coisa para fazer, correndo atrás da agenda, bucando. A gente precisa de um espaço, tá, né, Vânia? Um espaço criativo, né? Às vezes você está lá relaxada vendo uma coisa, de repente, tive uma ideia. Isso vem
de outro lugar, né? A nossa intuição não vem do sistema. Quando você está na ameaça, você não tem intuição nenhuma. Então, é, o que que é essa prática da respiração? E aí eu vou convidar vocês para fazerem essa prática, vou conduzir um pouquinho aqui, 2 minutinhos, três, para vocês fazerem 5 minutos por dia essa semana. Porque aí você estando mais familiarizada com a respiração, ela fica mais disponível. Por exemplo, quando acontecer uma coisa na semana, assim, terra, você vai lembrar disso. Ai, sabe o que eu lembrei? Eu vi a raiva entrando, vi que eu estava com raiva e lembrei de respirar. Porque é tão automático esse proteção que às vezes demora para a gente perceber. Então, vamos lá. Se incomoda de novo, fecha os olhos, observa o seu corpo no espaço onde você está agora, deixa os pés apoiados no chão, as costas meio eretas, pode ser feita de pé, deitado, se tiver, tem que estar confortável. E respire lentamente algumas vezes, enchendo os pulmões e expirando pelo nariz, tá? Não tenha pressa, vai expirando lentamente, contando até três, ó. Prende a respiração um pouquinho, conta até três e solta. Então, vai fazendo isso. Inspira em três ou quatro, como for confortável. Se for muito profundo, diminui a numeração. Inspira, prende o ar um pouquinho em três, expira em três, pausa sem ar, dois, três, inspira, dois, três, e prende, dois, três, expira, dois, três. E cada uma faz no seu ritmo, que às vezes eu contando atrapalha. Quando a gente está calma, essa pausa, com o pulmão cheio e com o pulmão vazio, ela é natural. Então a gente está copiando um pouquinho. Entende? Se contar, se você numerar e contar atrapalha, porque você fica com foco na contagem, não conta, faz no seu tempo. Enche o pulmão até onde é confortável, segura dois, três e solta. Dois, três, inspira. Prendeu, dois, três, expira. E vai se concentrando nessa sensação de desaceleração do seu corpo, de desaceleração da sua mente. E observe, observe isso. Sinta o diafragma expandindo, contraindo, encontrando seu próprio ritmo calmante. Cada um tem o seu. A chave é focar na sensação de desaceleração. É como se você estivesse se conectando no ritmo de dentro do seu corpo, que é reconfortante, que é calmante para você. Vamos ficar só 30 segundos concentrando só na respiração.
Você focar na sensação do ar passando pelas narinas, não precisa ser mais lá no abdômen. Percebe como o ar entra fresquinho, sai mais quente. E nota se sua mente divaga, você começa a pensar em outra coisa. E se pensar atrás, de volta a atenção para a respiração, que é natural que a mente se distraia. Então faz uma respiração mais profunda, pode abrir os olhos. Então, depois que a gente faz essa respiração, a respiração é sempre útil. Pode ser outras coisas, pode ser, assim, normalmente quando as pessoas estão engajadas em melhorar, elas entendem que a respiração funciona quase todos os, isso não é novidade nenhuma, né? Já está lá no Sutra, sei lá. Então, esse curso é, não é esse Robin, não sei, esqueci o nome dele, que ele é um coach, assim, de famoso, assim, eu vi o curso dele, é tudo sobre, é inteiro de respiração. É, a pessoa conseguir descansar no próprio corpo, se sentir em paz, porque no começo tem uma impaciência, né? Isso aqui, não adianta. Mas depois de 3, 4 minutos, você relaxa no seu corpo e permanece. Então, quando a gente vai trabalha com a raiva, o que que você vai fazer versus você está lá com a raiva? Então, você vai reconhecer a raiva ao invés de evitar, de sair correndo dela. Vai aceitar que ela existe e tudo bem, não tem nada errado com você, ao invés de negar. Vai entender ao invés de atacar. Vai dar apoio ao invés de criticar. E aí a gente, no fim, a gente está mudando essa mentalidade para uma mentalidade mais compassiva. Então, quando faz a pergunta, o que é útil para você? Às vezes a pessoa não sabe responder. Ah, vou fazer uma respiração agora. Não vai responder isso. A pessoa não sabe o que é útil para ela fazer. Ela quer se livrar daquilo. Ah, não quero mais pensar nisso, não vou falar mais desse assunto. Aí vão sair, fazer outra coisa, distrair, para não entrar em contato. E não vai resolver, porque você continua na mentalidade ali do vermelho. Então, quando você faz a pergunta, o que que é útil para você, uma hora, lá pela 10ª vez que você se pergunta, você fala, bom, e aí, o que que eu posso fazer então? Né? O que que eu posso fazer para estar com? O que que é estar com essa raiva? Estou aqui. Você já não deu as costas para ela, você já vira para ela e entra em contato com alguma possibilidade de te ajudar nessa situação. Nem que seja, sei lá, te dar um pouco de calma, vou, sei lá, sair, tomar um chá, vou embora mais cedo hoje, né? Vou para casa, vou ler um livro. Quais são as coisas que te regulam emocionalmente? Vou ficar lá com meu cachorro, com meu gato, vou visitar meus sobrinhos. Algo que seja bom para você, mas não que você esteja fazendo para fugir da raiva, mas para se conectar com o seu sistema calmante intencionalmente, conscientemente. Às vezes você está fazendo a mesma coisa, né? Mas não está consciente. A gente também tem uma sabedoria interna de fazer coisas que nos agradam quando a gente está
mal. Às vezes a gente vai para o azul, vai para a dopamina, que é bem comum. Ai, vou comer bastante para tomar o sorvete que eu mereço. Hoje meu dia foi tão difícil. Tomar um sorvete com bastante marshmallow, cobertura bem às 11h30 da noite, a hora que eu vou dormir. A gente quer isso. Mas isso tem um preço. Isso não é verde, isso é, né? É azul. É que nem indo para o shopping comprar um monte de roupa. O cartão vai chegar. Tem um preço. Então, não é para escapar, para se ocupar, para não pensar, mas para entrar em contato com cuidado, com o sistema de cuidado. Como eu posso cuidar de mim agora? Como a gente faria para uma outra pessoa? E Uhum. aí são os fluxos, né? Então, quando a gente fala assim de autocompaixão, primeiro, quando você está na raiva, você não vai conseguir ter autocompaixão. A raiva é a primeira camada de autocompaixão, mas a gente não vai sentir compaixão na raiva, porque ela é penetrável. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pôr uma intenção. E quando eu tenho esse fluxo, é mais fácil ser compassivo com os outros e é difícil de eu me dar, porque muitas vezes não é porque eu não me dou, é porque eu não sei receber. Não pratiquei isso na vida. Fui educado para não incomodar, para não dar trabalho, para se virar, para não depender de homem, para se fazer na vida, para pagar suas contas, não é? Mas tem toda a cobrança, né? Tem o seu status no trabalho onde você trabalha, o seu reconhecimento, tem como a família te vê, como a empresa te vê, como seu filho te vê. Então, são muitas demandas. E a gente vai falhar, e vários, vai explodir, inclusive, com quem não merece, né? Porque é tanta coisa para atender. Então, a gente observar esse fluxo, poxa, eu posso receber ajuda? Como eu sou? Como eu quero ser para as pessoas? Como eu quero que as pessoas lembrem? Que eu apavore, que eu ameace, que a minha presença seja amedrontadora para as pessoas? Ou eu quero ser uma presença que traz coisas positivas, que as pessoas gostem de estar comigo, que seja equilibrada, que tenha uma palavra, não fica botando lenha na fogueira. Então, será que se eu consigo imaginar tudo que eu gostaria de receber, eu não posso, se eu posso imaginar, eu posso me imaginar dando isso para mim também, além de receber dos outros. Então, assim, quando a gente está no vermelho, a gente vai, se a gente estiver magoado, estiver com dor, significa o quê? Que algo está errado com a gente, né? Se a gente está passando por um momento difícil, a culpa é nossa, ou de alguém, né? E que a gente tem que lidar com isso. Se a gente está vivendo emoção assim, com medo, tristeza, isso significa que a gente é fraco, que a gente não merece simpatia, que é um loser. Quando a gente tem alguma dificuldade na vida, então a gente tem que aguentar, você tem que resistir. A vida é assim, a vida é dura. E se você tiver no verde, se você tiver com uma mentalidade compassiva, você vê a vida de uma maneira diferente. Porque aquela maneira do vermelho, ela está regulada para ser assim. Ela está modelada, organizada para alimentar aquilo, para continuar assim. E aquela mente crítica, olha, aguenta aí, que você tem que encarar e que a vida é assim, bola para frente, né? Para de mimimi. Já o compassivo, como é que ele pensaria? Bom, a vida é repleta de dificuldade, é, todos nós sentimos dores, temos sofrimentos, dificuldade, medo, tristeza, raiva, é, perda, né? Pesar, dificuldade de desgosto da vida. Então, a gente reconhece que não são sinais de fraqueza,
mas são experiências humanas normais. E que evitar, negar, recusar, é, reconhecer a raiva ou a nossa dificuldade e trabalhar com essa dificuldade produz sofrimento e problema. Não é fácil. E que a gente pode ser mais feliz e saudável se a gente tiver coragem e as competências para reconhecer essa dificuldade e trabalhar com ela diretamente. Então, é, nesse fluxo, a gente muda começa a exercitar a compaixão, mesmo sem sentir no começo, mesmo sem sentir, porque às vezes a gente se sente meio bobo, porque a gente está acostumada com essa voz, que nem a Carol falou, você isso, você não sei, o que", você repetindo, né, para você, fala assim, você não faz isso, como você é burra, não sei o que lá, você não devia ter feito isso. Esse é o nosso crítico. Como você falaria assim para um filho ou para uma pessoa que você ama, que a pessoa, não, você não é burro, você é inteligente, você estava distraído, né? Você não vai falar, nossa, você foi burro mesmo, né? Assim, a gente fala com carinho, com afeto. Achei engraçado que outro dia eu senti uma tontura, assim, quando eu levanto rápido, eu sinto tontura. Aí eu já fui me criticar porque eu levantei rápido. Eu não, tem que levantar devagar, não lembro disso. Aí eu nem vi que eu estava sendo grosseira comigo, meu tom. E aí eu falei assim. Aí eu comecei a falar comigo como eu falaria com uma criança, tipo, com o meu filho. Eu nem com os meus filhos eu falo assim. Aí eu falei assim, não, fica calma, senta aí, senta um pouquinho, deita, descansa, falando comigo, descansa, recupera. E eu já querendo levantar. Eu comigo mesmo, realmente é muito louca, né? Eu já querendo levantar e falando, meu, já tá bom, chega de carinho, sabe? Porque a gente não tá acostumada a lidar com a gente assim com tanta. Então, quando a gente fala em autocompaixão, a gente às vezes treina dando para os outros e dando para a gente e aprendendo a receber dos outros mais até do que dá para a gente. E aí, agora, nossa, já passamos muito, né? Me envolvi aqui. Preciso ir. É, falando sozinho. Então, o que que a TFC, que a gente, nesse processo da autocompaixão, a gente faz? Desenvolver um relacionamento de segurança, de ok, eu posso parar a reunião e falar que já está suficiente, sim, né? Eu tenho essa segurança, né? Eu tenho a capacidade para me acalmar com a minha respiração, com as minhas imagens compassivas que eu vou imaginando coisas que são gostosas de eu pensar e que me trazem para um outro lugar, outros valores, outra realidade daquilo que importa, né, do que os egos das pessoas, desenvolver a coragem, porque lidar com o sofrimento, olhar para a nossa própria raiva, pior, olhar para o sentimento brando atrás da raiva, nossa necessidade não atendida, olhar para o nosso histórico, para o nosso passado, e ver o que faltou e o porquê que você hoje se estressa com determinadas coisas, precisa de coragem, precisa ser forte, é difícil. Mais fácil é se ocupar com alguma coisa, mas lidar, né, o autoconhecimento não é uma coisa muito fácil, né? Então, cultivar ter esse compromisso de cultivar a compaixão por a gente mesmo e pelos outros e, e desenvolver essa adaptação, né, de versão do self. Você sair lá de um self raivoso, que tem todo um modo de pensar, de se comportar, de corpo, de memória, de ação, é, para um compassivo que possa te fazer bem. Então ficam essas duas perguntas. Olha para o seu background, se conecta, tem razão para me sentir assim. É difícil se sentir assim, força, coragem para olhar o que você está passando e o que eu posso fazer por você agora.
que eu mesmo posso fazer por mim mesma agora. Não importa a resposta. É isso que importa que você mudou o mindset. Você saiu daquela primeira imagem que eu passei aqui, ó, que foi essa aqui. Você saiu desse sistema para esse sistema. Não importa muito bem se é artificial, se não é artificial, se já mudou, a raiva já não cresce, você já olha com cuidado, saiu da evitação. E quando a gente evita, uma coisa fica ali atrás da gente, né? Bom, agora vocês podem falar. Não, eu preciso ir. Eu Beijo. também vou precisar sair, Fenícia, mas queria agradecer muito a troca. Que momento especial. Eu preciso praticar mais e respirar. Foi muito, Beijo a muito todos importante. vocês. Boa noite. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. E aí, Aninha, ficou aí? Foi ótimo, Tava de... eu adorei. É, Eu dei uma eu, relaxada e meu também tá bombando aqui de doer. Mas eu adorei, eu ah, vou assistir de novo, gostei. Porque faz muito isso, né? Beijos. Tchau, tchau. Beijo, linda. Tá, Vânia? Fala, Sheilinha, você ia falar? eu vou falar antes de eu sair, que assim, do caso, né, que eu pensei numa situação, e aí eu vi que a raiva vem. O mais legal é quando a gente pensa realmente em toda a nossa vida, como que a gente aprendeu a lidar com isso, né? E aí vem assim, eu nunca pude nem lidar com isso, porque eu não tinha esse ouvido, né, do meu pai. Pelo contrário, todas as vezes que acontecia alguma coisa, eu tinha que ficar com aquilo. Então, assim, todas as vezes que vinha é, alguma situação, Alguma né? questão. Alguma situação que eu não me sentia respeitada, que me desqualificava, que ele não me validava, né? No final eu era a errada, porque ele não admitia. E o que que se fazia comigo? Bom, não adianta nada. Eu senti raiva, mas eu não vou conseguir me defender. Isso ficou para mim, na minha história de vida. E aí, vindo para a história que eu pensei hoje numa situação que já aconteceu tem um mês, 2 meses, sei lá, que foi aqui no prédio. Eu acho que eu até comentei já com você, Da ou com você, vizinha? E do barulho? do barulho das crianças no play. Não da vizinha Cristina, não. Das crianças do play. São duas crianças só que descem para o play e vão jogar bola e eles batem exatamente debaixo do meu no meu quarto, onde tem uma estrutura que é toda em grade. Então, quando ele bate, ele estremece meu quarto todo. Estremece tudo aqui. Então, eu não posso descansar, eu não posso fazer nada, que é uma sensação muito desconfortante. E aí, isso já vem rolando um tempo, mas a mãe deles acha. Eu nunca falei com ela diretamente. Eu sempre interfonei para o porteiro, pedia, ele ia, falava, não adiantava nada. Só que eu não sabia, né? Parava um minutinho, daqui a pouco voltava tudo. Conclusão. Fui falar com o síndico falar com ela, ele falou, e eu soube até pelo porteiro que ela disse assim: quem quer morar no primeiro andar, que ature, sabe? E aí vieram outras questões. A primeira vez que eu fui na reunião do condomínio foi agora, no mês passado, e eu fui para falar outras questões, coisa que eu nunca tinha feito.
E eu citei essa questão que, assim, tá desrespeitando o meu espaço também, né, e tudo, mas ninguém toma providência. E o que mais me espantou é assim, que eu ouvi assim, do porteiro falando, ela é advogada, então ela acha que ela pode tudo, ela fala que pode tudo, que não sei o quê, que paraná. Enfim, disso veio para mim exatamente essa situação da minha vida. Eu não tenho como me defender, porque nada do que eu faça vai Vai mudar a servir, situação. é, entendeu? É a mesma. Então, assim, ficou a coisa assim muito claro, né? Eu já vinha trabalhando isso em mim, mas hoje eu acho que o trabalho foi feito de outra forma. Eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, como foi que você conduziu, né? Eu achei assim muito legal, Vinícius, muito bom. É da aula do coach. Eu também fiz, eu achei, me conectou muito esse mindset, né? Você poder, nossa, percebi que eu tô aqui o resultado eu já sei qual é, já sei o que acontece, tem um gasto de energia, me sinto cansada depois, então vou fazer o que é útil para mim. E às vezes eu sinto minha própria resistência em fazer o que é útil para mim, que às vezes falar, não, faz uma respiração, e não quero respirar. Agora não, sabe? A gente não quer nem ficar calma, não quer, não tem paciência para entrar naquele estado gostoso, né? Porque aqueles 3 primeiros minutos fica meio até você, né, ficar confortável no seu corpo, relaxar na postura e querem eu me acalmando para deitar porque eu estava tonta e ao mesmo tempo eu querendo levantar como se fosse eu mesma a pessoa cuidando de mim que já estava me enchendo o saco de tanto cuidado, que é o nosso hábito. A gente está habituada, né? Então, assim, você, por exemplo, quando ele fala, você não aprendeu isso. O que que você aprendeu? Você registrou? Não funciona, porque ele que manda, né? E a nossa Exato, educação foi assim. O pai manda, você obedece, exatamente. não interessa o que você pensa. E eu É. vejo várias mães hoje, mesmo se achando modernas, colocando em escola construtivista, não sei o que lá, elas tomam as decisões e não perguntam para os filhos, né? Isso está bom para você, o que você pensa disso? Não desenvolve um espírito crítico e criativo, que tem sua própria opinião. Quando você começa a educar uma pessoa para ela ser obediente, ela vai ser obediente a vida inteira para todo mundo. Então, Exatamente, assim, às vezes quando a gente pensa, nossa, meu filho, ele é da pá virada, ele não é obediente, ele faz as coisas na cabeça dele, é um teimoso, desgraçado, ótimo! exatamente. Ele vai ter menos problema na vida. Não é? Porque a gente quer botar a criança aquela coisa no trilho, nessa hierarquia, né? E tem que respeitar, porque tem hierarquia mesmo, né? Por exemplo, tem aquelas regras da escola. Não obedeceu, vai tomar chamada. E assim, é assim. Aí os meus filhos deixam, mas não é justo, a vida não é justa mesmo. Hum. Agora, você não pode pensar igual a manada. Às vezes o meu filho fala assim, não adianta ir na rua fazer é, passeata, não sei o que lá, isso aí não adianta nada. Não adianta, mas aí será que não adianta se todo mundo pensa assim, fica todo mundo em casa e ninguém faz nada. Então você vai aceitar porque não adianta? Não pode ser E outra conformado. coisa legal que eu achei que você falou foi a questão assim, é, quando você pensa nessa situação, como você age e o que poderia ser útil que você pudesse fazer, e aí não, mesmo que não venha nada, só a sensação de sair daquela emoção de raiva, né? Que está te ativando ali para aquela coisa da ameaça. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que resolver isso. Só essa sensação já baixa um pouco, né? E mesmo que não se resolva, você está desativando um pouquinho essa ameaça toda que a raiva traz, né? Exato. Quer dar É espaço muito para bom. trás? É que, tipo, não dou mais as costas, né? Não quero mais evitar, porque às vezes a Ah, gente é, fica com vergonha, às vezes, de como a gente é, reagiu, né? é. E aí eu acho interessante isso também, a vergonha, quando você tenta ver atrás da raiva, tem que vir, assim, ele explica assim, que as três bigs, elas sempre estão de mão dadas. Então tá lá a raiva,
mas do lado dela tá de mão dada com alguém que tá de mão dada com alguém. Então tá a raiva, aí ela tá de mão dada com alguém. Quem é esse alguém? Às vezes já é a tristeza. Tipo, a Aninha conectou lá a tristeza direta Uhum, naquela situação. Uhum. Mas pode ser o medo, como você conectou. uhum, E atrás, depois do medo, medo do quê? Ah, que aconteça tal coisa. Mas se acontecer, o que que vai acontecer? Você vai ficar triste. uhum, Então, Uhum. atrás do medo tá a tristeza. Aí você vê, às vezes tá a tristeza primeiro, medo depois, mas estão sempre juntos. Só que quando a gente não conecta com essa tristeza, normalmente o que vem no lugar é a vergonha e a autocrítica, Uhum. que é justamente a base, né, para problemas de saúde mental. Então, quando a gente, você viu a, a Carol, quando ela se conectou, que ela se acalmou, ela falou assim, a impotência da tristeza. Só que ela falou assim, ah, eu não devia ter feito isso, uhum. né? Ou então Então, ela entrou pensou na também, hora a crítica, a é, vergonha, tipo, é, que não é uma autocorreção, né? Isso não é uma autocorreção compassiva, isso é uma autocrítica. Tem cara de autocorreção. Ai, você não devia ter feito isso, porque ela fala calminha, fofinha, é, mas é é. autocrítica. É Ou É, autocrítica. também, como ela mesma falou, né? Ah, isso não tinha importância, deixa isso para lá, É, né? evita. Você viu? Como, Foi assim, super esclarecedor quando ela foi falando. Falei, ah, nossa, olha acontecendo, né? ah, A evitação, a negação, não era para ah. tanto. Ah, eu não devia ter agido assim. Eu tinha, não precisava ter posto limite, podia ter feito minha caixa de e-mail, Ficava no né? Não e-mail precisa, exatamente. é, tipo, vou me distrair com outra coisa, deixa a pessoa falar, Desconectava, né? conectar, né? Que é o que a gente faz, dissociação, evitação, né? Ah. na verdade, você desvaloriza, né? Você fala, ah, então, Desvalida, né? Você tirou todo o desvalida, Desvalida. valor. Pô, você ah, deixa. trabalhou no projeto, você vai lá para apresentar, É, é um negócio simples, você resolver em 15 minutos. Chega a mulher, fica Ah, espizinhando, né? Já falou, ah, isso aqui não vai ser legal, acho que não sei o que lá, nem dá muita satisfação, próximo assunto. Às vezes é é, uma ah, coisa que a pessoa tá com o ego, tá irritada, tá não sei o que, pegou ela para Cristo. E não é justo. E quando não é justo, o que vem? A raiva. a uhum, justiça A é a injustiça raiva é que fala. raiva. Você vê a pessoa, sei lá, é, batendo num cachorro, você vai lá defender. Não interessa se o cara sim, tem 3 metros de altura e quase, né? Você vai lá brigar, fala, não, não é pra fazer. Como é que você está batendo na pessoa? Como é que você está arrancando essas Uhum, plantas? Você vai lá falar. uhum. é, Então, a raiva te dá essa coragem, te dá essa energia. dá Então, ela é mesmo, útil. Ela é útil. muito. Só que ela fica presa naquele sistema de pensamento, de ruminação, de imaginar coisa ruim, para te trazer sua atenção, porque isso é do cérebro humano, e aí você fica presa, e aí já, já sai da utilidade, porque aí ela fica Ela te se queimando, torna te consumindo, é, o uma outro já não está vingança nem que a mais gente quer. sabendo, mesmo que você não É. faça nada para o outro, É aquele do veneno, né? É o veneno que exato, é o você veneno que você mesmo. sente para o Ó, outro e, na verdade, é afeta para você você. Verdade. mesmo. É. Gente, Obrigada, gente. obrigada. Beijo, boa noite, obrigada, Obrigada, Já Fê. Fê. comi todas Beijo. essas Boa... balas que eu tinha para poder ficar acordada. Acordar. Beijo, boa Beijo. semana. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Léo. Se tiver aí, Tchau. melhoras.